Amós, capítulo de número 8, versículo de número 9, diz assim, ó. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se coloque ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentação. E aparecerá saco sobre todos os lombos, e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundo de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amém? Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Os irmãos podem assentar, amém? Assente e bate palmas bem forte para Jesus. Bem forte, bem forte. Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, eu queria a atenção da igreja, amém? Para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Porque nós sabemos, irmãos, que todo momento do culto é importante. E o da palavra é maior. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos cantando, nós estamos adorando ao Senhor. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quem crê, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem através de nós ouvir a palavra do Senhor, amém? E se você ouvir a palavra de Deus e abrir o coração nessa noite, Deus, ele vai entrar na sua vida, porque a palavra do Senhor disse, irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Aonde encontramos a verdade, irmãos? Na palavra do Senhor, amém? Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Tem que aceitar Jesus, como eu disse, tem que abandonar as coisas que Jesus não agrada, para ir morar no céu, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E nessa noite, irmãos, a gente pode observar que o inimigo, ele faz de tudo para a gente não ouvir a palavra do Senhor. Um certo dia mesmo, eu estava vendo o diabo falando, né, que na hora da mensagem, ele coloca as crianças para chorar, ele coloca um copo cai no chão, a Bíblia desfolha, você... irmãos, o diabo, ele faz tudo, irmãos, para nós perder a comunhão com Deus. Mas aquele que é ligado no Senhor, ele sabe todas as coisas que o Senhor agrada, amém? E nessa noite, irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa, que o Senhor, ele vem nos alertando a respeito, irmãos, de um dia. Naquele dia, qual é esse dia? Existe dia na minha vida, dia na sua vida, que eu não estou esperando. Acontece algo que eu não esperava que acontecesse, mas aconteceu. E a Bíblia fala, irmãos, que naquele dia, a Bíblia diz que o Senhor está falando que eu farei que o sol se coloque ao meio-dia. E de repente, o que acontece, irmãos? Escuridão vem sobre a face da terra. E nessa palavra, irmão, nós podemos entender que com o passar dos anos, com o passar das épocas do século,
Muitas pessoas já não acreditam nesse dia que vai vir. É como eu disse, você não está esperando algo, mas de repente, naquele dia acontece uma tragédia. Naquele dia, alguém partiu, alguém morreu. Naquele dia, sem você esperar, algo aconteceu. E nós estamos diante da palavra, irmãos, que o Senhor fala, naquele dia, vai ser um dia que está por vir. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor fala conosco, que naquele dia o sol vai se pôr ao meio-dia. Meio-dia está tudo claro. Amém? E a Bíblia diz que de repente começa, irmãos, a escurecer. A Bíblia diz aqui, ó, no livro de Sofonias, preste atenção, no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, versículo 15, aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia, um dia de ânsia, um dia de alvoroço, um dia de desolação, dia de treva, escuridão. Está vendo aí? Esse dia vai chegar. Talvez você pense assim, ai, Maleila, mas desde a época da minha avó, bisavó, eu não acredito nisso não. A Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas vai acontecer, irmãos. Nós temos que estar atentos, irmãos, a cada dia que passa, porque os sinais da vinda de Jesus estão aí. E esse dia vai chegar, vai pegar muitos de surpresa, porque alguém deita, alguém acorda, alguém vai trabalhar sem esperar esse dia. E de repente, acontece esse dia. Que tudo claro, de repente começa a escuridão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse dia vai chegar, irmãos. E esse dia não pode pegar eu e você desapreparado. A Bíblia diz, irmãos, que aquele dia é dia de densas trevas. Você pode parar para imaginar quando falta energia, quando tudo está escuro. Fica escuro, mas ainda tem o claro das estrelas. Tem um claro, você já observou que não fica escuro não. Não fica. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia não vai ter estrela, as estrelas vão cair. Você já parou para pensar que angústia, que dificuldade para aqueles que estiver sobre a face dessa terra, irmãos? Então é por isso, irmãos, que a palavra do Senhor, ela tem sido pregada de dia e de noite, ela está sendo anunciada no Brasil e no mundo, através da televisão, através da internet, através de todos os meios de comunicação, irmão, falando, Jesus vai voltar, irmãos. E o que está acontecendo? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, naquele dia, o povo comia, bebia, e Noé falava assim, vai vir um dilúvio. O povo, não, você está doido, você está louco. Para e pensa, irmãos. Hoje em dia está da mesma forma. O povo quer pecado, o povo quer beber, o povo quer prostituir, o povo quer se drogar, irmãos. O povo não quer nada com Deus. E esse dia vai pegar muitos de surpresa. Mas só, irmãos, que aquele que está buscando o Senhor deixou uma promessa, se nós for fiel até a morte, Ele vai nos dar a coroa da vida. Tem que ser fiel, irmãos. Não é só aceitar Jesus e falar, eu aceitei Jesus, amanhã a luta vem, a prova vem, aí de repente eu já não sou mais o que eu era, porque não dá, porque dessa forma na igreja não dá, irmãos. Amém? A luta vem na vida de todo mundo. Nós temos, irmãos, que, glória a Jesus, glória a Deus, se fortalecer na presença do Senhor. Nós temos que fortalecer, irmãos. Eu não fiquei na igreja por causa do pastor. Eu não fiquei na igreja por causa disso, por causa daquilo. Não foi, irmãos. Eu não fiquei na igreja porque a irmã não me deu a paz do Senhor, não. É porque a luta veio, a prova veio, você não foi aprovado pelo Senhor e de repente saiu da presença do Senhor. E o Senhor nessa noite está falando conosco para nós voltar.
Glória a Jesus, que Ele quer nos dar força, nos dar graça para vencer a prova, irmãos. Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflição, no mundo vocês vão ser perseguidos. Não é porque eu sirvo a Deus que eu não sou perseguida, irmãos. Alguém pode dizer assim, irmã Leila é uma falsa, é uma mentirosa, é uma rebelde. Mas quem é que justifica nós, irmãos? Se nós andar na presença do Senhor é Jesus Cristo. Porque Jesus, irmãos, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi chicoteado, mas ele não desistiu. Ele sabia que quando ele vencesse, ele ia morar na glória com o Pai. E eu e você, nós temos, irmãos, que ter isso no nosso coração. Passa luta, passa prova. Ah, Senhor, não tem ninguém me olhando, mas o Senhor está me olhando. Porque os dias são difíceis, irmãos. Foi Jesus que falou que nos últimos dias seria dias trabalhosos, dia difícil, dia de angústia, dia de tribulação, sofrimento. Amém? Mas se nós, irmãos, perseverar na presença do Senhor, naquele dia, irmãos, nós não vamos passar o que o profeta Amós diz. Glória a Jesus. Ele disse assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que Ele vai enviar fome sobre a terra. Fome, irmãos, fome não é de comer, fome não é, glória a Jesus, de você estar com fome e falar assim, eu estou com fome, né, irmão Eudes? Eu estou com fome, dá uma pratada de comida lá, eu vou comer, vou saciar a minha fome, não. Ai, Senhor, eu estou com sede. Aí você vai lá no filtro, bebe 2 copos de água, assim você sacia a sua sede. Não. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai enviar fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Hoje muitos passam para lá, passam para cá, não quer ouvir a palavra do Senhor. Mas vai chegar um dia, irmãos, que muitos vão correr de um lado para o outro. Eu quero ir para a igreja, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar de vida, mas já é tarde demais, irmãos. Já é tarde demais. Jesus veio e levou quem perseverou. Quem perseverou vai embora. Tem que perseverar, irmãos. Jesus falou, ó, no mundo vocês vão sofrer, mas não nego o meu nome não, não abandono o meu nome não. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem, irmãos, se libertar. Jesus está falando nessa noite, conhecereis a verdade te liberta. A verdade é Jesus, irmãos. Nós temos que largar tudo, irmãos, para seguir Jesus. E aquele que larga tudo, larga pai, larga mãe, larga tudo, irmão, larga pecado, coisas que desagradam a Deus, aí sim, irmãos, esse é digno de morar no céu. Porque vai vir esse dia, meu irmão, vai vir esse dia, minha irmã, que muitos vão correr de um lado para o outro, querendo a porta da igreja aberta. Fala, meu Deus, por que eu não fui para a igreja? Por que eu não aceitei Jesus? Por que quando eu estava na igreja eu não dava o melhor para o Senhor? Hoje em dia é muito difícil, irmãos, para orar tem que esforçar, para cantar, para bater palma. Hoje não, né? Hoje aqui está uma bênção, todo mundo adorando, mas tem dia, irmãos, tem que forçar o povo. Irmãos, vamos adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Irmãos, e vai chegar esse dia que muitos correrão de um lado para o outro buscando a palavra. A palavra, irmãos. Como assim, Marília? A palavra. Depois que Jesus voltar, isso aqui não vai prestar mais. Isso aqui não vai prestar. A pessoa pode até pegar. Vai pegar, vou ler o Salmo 91 para Deus me livrar da morte. Não vai poder ter mais sentido, não vai, irmãos. O Espírito Santo foi embora e hoje Ele está aqui no nosso meio para nos ajudar, irmãos. Vamos pedir força ao Espírito Santo, vamos não entristecer o Espírito Santo, irmãos. Quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos selar, irmãos, no dia da vinda do Senhor. Se você não ama o Espírito Santo, se você não larga tudo pelo Espírito Santo, como que você vai para o céu? Como que eu vou para o céu, irmãos? Eu não tenho força de me renunciar. Irmãos, Jesus está voltando, amém?
Jesus está voltando, Ele requer de nós mais esforço. O Senhor disse: esforçai-vos, tem bom ânimo. A palavra ontem foi pregada: esforçai-vos. Nós temos que esforçar, irmãos. O reino de Deus é tomada à força. Ah, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, me dá força. E quando nós, irmãos, colocamos, amém, Deus em primeiro lugar, tudo vai bem, irmãos. Como assim, irmã? Eu não consigo. Consegue? A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas no Senhor, irmãos. Como assim? Não, irmão, eu não consigo. Irmãos, nós somos mais do que vencedor. O diabo que é perdedor, ele já acabou para ele, irmãos. Mas se você está aqui nessa noite, você que está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, você é mais do que vencedor. Não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Quantas pessoas sofrendo porque estão dando lugar para o diabo? Está dando brecha para o diabo. E quando nós damos brecha para o diabo, irmãos, você sabe o que acontece? O Espírito Santo vai embora, a casa fica vazia, o diabo entra e faz a festa. Se eu e você não dá brecha para o diabo não entra, não faz bagunça não, irmãos. Quem sabia, diga glória a Deus. Ah, irmã Leila, mas o que está acontecendo comigo? Vamos examinar a nossa vida, irmãos, amém? Vamos examinar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para nos ajudar e nos livrar daquele dia, irmãos, que a Bíblia diz que os jovens vão desmaiar de sede, buscando a palavra. Você já parou para pensar, irmãos, que agonia terrível? Eu quero a palavra, eu quero o Senhor, mas não vai encontrar. Hoje, dia 31 de agosto de 2024, enquanto há dia, vamos, irmãos, chegar mais perto do Senhor, para que quando vir aquele dia, nós aqui nem já não está. Naquele dia de treva, naquele dia de escuridão, naquele dia de angústia, fadiga, horror, irmãos. Tem gente que pensa assim: está tudo bem, mas só, irmãos, que a Bíblia diz que Deus é um Deus que ira todo dia. A Bíblia diz que Deus é um Deus que ira todo dia. Esses dias eu estava conversando com a minha amiga do trabalho, e eu falei: veja como mudou depois que Jesus veio para morrer ao nosso favor, irmãos. Amém? A misericórdia de Deus não era assim no passado não, irmãos. Pecou, Deus já destruía. Blasfemou, Deus já dava o castigo. Agora, depois que Jesus veio, irmãos, amém? Jesus veio como advogado. Ele, irmãos, ele é um Jesus que tem paciência com nós. Ele tem, irmãos, um amor tão grande para conosco, para que nós não possamos, irmãos, perder a nossa salvação. Mas agora, quem não quiser, ele não pode fazer nada. O que ele fez foi morrer de braços. Ele deu a vida dele pela nossa vida. Agora, quem não valorizar esse sacrifício, irmãos, fica de fora do plano da salvação. Mas se você pensa que Deus não está irado, Deus está irado, irmãos. Tanta coisa, irmãos, tanta coisa que parece ser filme, não parece ser verdade, que tem acontecido nos dias de hoje, irmãos. Tanta maldade, tanta crueldade. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente está vendo, irmãos. Amém? Mas vamos lutar, irmãos, para que naquele dia da fome e da sede, nós já estejamos lá no céu com o Senhor, amém? Bate palmas bem forte para o Senhor. Que Deus abençoe a todos, amém? E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração, amém? Quem vai lutar mais em favor da sua salvação, diga glória a Deus. Bate palmas bem forte para o Senhor. Você é mais do que vencedor, amém? Ai, irmã, eu não sou nada, você é mais do que vencedor, amém? Eu sou
desprezada, parece que eu não tenho dom, eu não posso fazer nada. Não, você é mais do que vencedor. Você está aqui nessa noite porque Deus escolheu você, amém? Bate mais palmas bem forte para Jesus.